Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs, queridas amigas, que a bondade de Deus, o amor de Jesus Cristo e a misericórdia do Espírito Santo assista você, preencha você, envolva você e que as bênçãos do nosso Deus não faltem na sua vida e nem na sua casa. Como eu disse, e não me canso de repetir, obrigado por assistir a mensagem. Obrigado pelo like e obrigado por compartilhar. Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Amém? Ore comigo. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para nós. Tu és um Deus eterno, amorável, misericordioso. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és eterno, mas acima de tudo és o nosso Pai, aquele que nos ama e por amor a nós deu o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer como propiciação pelos nossos pecados. Não temos, Senhor, como pagar tamanho sacrifício. Nada que fizermos é capaz de compensar o Teu grande amor para conosco, de dar Teu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado também pelo Espírito Santo que deste a todos nós como dom, como presente para nos guiar nesse caminho rumo à vida eterna, para transformar nosso caráter, para nos purificar a personalidade, nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Nada somos sem Ti nada podemos fazer. Portanto, Pai, aceita-nos na Tua presença e abençoe a gente. Cuide da gente, cure a gente e perdoe a gente. Dá-nos a sabedoria do Espírito Santo, dá-nos a inteligência de Jesus Cristo e ajuda-nos a cada dia, Senhor, olhar para o Senhor e ver a Tua mão poderosa guiando os nossos caminhos, guiando as nossas escolhas, guiando os nossos planos e projetos. Que a Tua mão, Senhor, nunca se afaste de nós, mas abriga-nos debaixo das Tuas asas, proteja-nos e salva-nos. Cura-nos as doenças e as enfermidades. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler um pouquinho no capítulo 6 e um pouquinho no capítulo 7. Capítulo 6, versos 8 a 15. E capítulo 7, 54 até os 60. E observe, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo-o, arrebataram Estevão e o levaram ao sinédrio. Apresentaram as testemunhas falsas e depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Então, agora capítulo 7, verso 54 até os 60. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus Cristo, que estava sentado à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as vestes aos pés de um homem chamado Saulo, ou de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhado, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado.
Com estas palavras, ele adormeceu. E aí o capítulo 8, versículo 1 está escrito: e Saulo consentia na sua morte. E no versículo 2, naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Meu amado irmão, minha amada irmã, querido amigo e amiga em Jesus Cristo, eu fico às vezes preocupado, mas ao mesmo tempo maravilhado da maneira de o Espírito Santo agir na nossa vida. Ontem nós vimos que o Espírito Santo, interessado na felicidade de Jó, interessado nos problemas que ele estava atravessando, no momento mais crucial da sua dor, ele aparece para dizer: eu estou aqui, eu criei você. Eu sei até onde essa dor pode levar você. Eu sei até onde você pode suportar esse sofrimento. E Paulo disse em Coríntios, que Deus não nos dá a prova além do que a gente pode suportar. Então, quando Jó estava no meio da dor, das lágrimas, da tristeza, o Espírito Santo aparece para dizer: eu estou aqui, eu criei você. Eu sou o que mantém você vivo. Eu sou aquele que impediu Satanás de destruir você. E Deus está dizendo isso para mim e para você também. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho ainda essa temática da consagração e do poder e também da ação do inimigo contra aqueles que se consagram a Deus. Observe o texto. Estevão foi ungido diácono. E quando ele foi ungido diácono, a nota característica de Estevão era, verso 8, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Observe, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E agora eu pergunto para você, meu irmão, como é que Estevão se tornou um homem cheio de fé? Será que é porque ele assistia a todos os cultos da igreja? Será que é porque ele ficava muito tempo ouvindo outros falarem de Jesus, ou porque ele tinha uma experiência pessoal com Jesus Cristo? A própria Bíblia responde. Observe comigo, versículo 9 e 10. Versículo 9. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Davi disse, meus irmãos, o Espírito Santo fala por meu intermédio. E a gente viu no Salmo 55, verso 17, que Davi tinha tempo para ficar a sós com Deus. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, ele disse que eu faço as minhas orações e apresento a ti as minhas queixas e fico esperando. No Salmo 6, versículo 1, ele diz que de manhã cedo ele apresenta suas orações a Deus e aguarda ansioso pela resposta às suas orações. Então Davi era um homem de comunhão pessoal com Deus. E nós vemos aqui em Estevão. O Espírito Santo falava por Estevão, ou seja, Estevão buscava diariamente ter comunhão com Deus. Por isso o Espírito Santo podia agir na vida de Estevão. E eu disse ontem na mensagem de Jó, toda vez que um cristão, seja ele pequeno ou grande, preto ou branco, alto ou baixo, rico ou pobre, resolve consagrar sua vida a Deus, ele deixa o diabo infeliz e furioso. Você quer magoar Satanás? Paulo diz que é para a gente não dar lugar ao diabo. Lembra da mensagem de Efésios capítulo 4, versículo 27? Onde ele 28, que ele diz: não dê lugar ao diabo. Então você não quer dar lugar ao diabo, meu irmão, e você quer deixar o diabo irado contra você, você quer deixar o diabo com raiva de você, infeliz e chateado? Consagre-se a Deus diariamente. Diz o livro Grande Conflito que quando um cristão, por menor que ele seja, se coloca diante de Deus e clama pela misericórdia de Deus e busca o poder de Deus para vencer as tentações, o diabo foge dele. Mas o diabo foge e diz o texto lá
que o diabo acende as fogueiras da perseguição contra ele. Já parou para pensar sobre isso? Por que que hoje, inclusive, eu ouvi recentemente, né? Não tem mais possessões. Hoje o diabo não está mais preocupado em possuir as pessoas. Lembra, até a década de 90, 98, por exemplo, eu lidei muito com essa questão da possessão, né? Estava pregando, fazendo evangelismo, de repente alguém era possuído pelo diabo ali para contrariar a nossa pregação. Lembre-se, eu nunca faço nada, nenhum programa desse, uma jornada dessa, por exemplo, sem jejuar. Ainda que o meu jejum às vezes não é total, porque eu bebo água durante o meu jejum, né? E também não é bebo água entre as refeições, não. Eu bebo água durante o jejum, né? Eu bebo suco e às vezes como uma fruta também, né? Então meu jejum, ele é um jejum que tem líquido e tem frutas, né? Eu sigo inclusive uma orientação que está lá no Conselho sobre o Regime Alimentar e Ciência do Bom Viver, onde Ellen White diz que o melhor jejum é aquele que o seu corpo descansa. Você não desidrata o corpo fica hidratado e a mente limpa. Ou seja, o seu corpo no final do jejum não está cansado, você não está com vontade, com pressa para comer, aí vem a intemperança de comer demais no final do jejum. Graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria para jejuar dessa maneira. Mas observe, toda vez que um cristão se dedica a Deus e procura se consagrar, pode ter certeza que ele vai deixar o diabo infeliz, vai deixar o diabo com raiva. E o que o diabo vai fazer? O diabo vai inventar uma maneira de derrotar você ou levar você a fracassar na sua comunhão com Deus, levar você a desistir da comunhão com Deus, para você não crescer espiritualmente. Porque lembre-se, Pedro disse, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que Satanás quer ele está procurando uma maneira de tirar você dos braços de Deus, de destruir você. Satanás não é bobo não, ele trabalha 24 horas incansavelmente para achar uma maneira de nos afastar de Deus, de nos levar a apostatar dos caminhos de Deus. E aqui nós temos um exemplo claro. Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, começou a pregar, começou a fazer milagres, começou a trazer pessoas aos pés de Jesus Cristo, e o diabo agora, não, eu tenho que fazer alguma coisa contra esse rapaz aí, eu tenho que barrar esse rapaz. E aí, o que é que Satanás vai fazer? Diz o versículo 10, e não podiam resistir à sabedoria, né? O verso 11 diz, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você aqui, e talvez você fique chateado comigo, não tem problema, tá bom? Agora, observe, dentro da igreja e fora da igreja, existirão pessoas que vão aplaudir sua consagração. Pessoas que vão dizer realmente, parabéns, você está no caminho certo, continue assim, porque Deus é contigo. Agora, existirão pessoas que dentro da igreja vão olhar para você que está buscando a Deus, se consagrando, tentando viver uma vida justa, uma vida reta. Essas pessoas vão dizer para você, isso é extremismo, isso é fanatismo. E algumas pessoas vão até se afastar de você. Acredite. Observe que aqui, quem é que se levanta contra Estevão? Não são os romanos, não são os gentios, são os judeus. Uma sinagoga chamada de Libertos, veja, Libertos, e naquele período o judaísmo estava dividido em sacerdotes, fariseus, saduceus, helenistas, essênios. Então esses grupos estavam cada um defendendo uma teoria, defendendo um ensinamento acerca da vinda do Messias, acerca do judaísmo, acerca das leis, acerca da circuncisão, acerca da ressurreição, acerca da vida, acerca dos costumes, acerca das tradições. Não esqueça que Jesus Cristo condenou todos eles. Leia Mateus capítulo 21 e 22 e leia Mateus capítulo 15. Jesus Cristo chega a dizer que eles são hipócritas, que estão ensinando mentiras ao povo, tradições ao povo, levando o povo a desobedecer os mandamentos de Deus. Então, os falsos ensinadores dentro do cristianismo acabaram? Longe disso. Ao contrário, eu disse ontem, Satanás hoje está usando o próprio cristianismo para levar você para longe de Deus.
Satanás introduziu falsas doutrinas no final do primeiro século, quando Deus repreende a igreja de Esmirna. Por que Deus repreendeu a igreja de Esmirna? Apocalipse capítulo 2. Observe o que Satanás havia introduzido na igreja de Deus. Versículo 9, veja. Quando Deus repreendeu a igreja de Esmirna, veja Apocalipse capítulo 2, versículo 9, está escrito: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, que tu és rico e a blasfêmia mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmo se declaram como judeus e não são, sendo antes de tudo sinagoga de Satanás. Então veja que no final do primeiro século, com a morte de todos os apóstolos, Satanás começou a introduzir na igreja de Deus pessoas para se dizer cristãos, para se dizer filhos de Deus, para se dizer judeus, que na verdade eram ímpios, vestidos de cristão. Mas a próxima igreja, a igreja de Pérgamo, veja que Satanás ele continua introduzindo pecados na igreja. Conheço o lugar em que você habita, capítulo 2, versículo 12, versículo 13. A igreja agora de Pérgamo. Conheço o lugar em que você habita, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o qual foi morto entre vocês, onde Satanás habita. E mais aí, eu tenho contra você, igreja de Pérgamo, que você introduziu na igreja a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. De outra forma, também tem Isaías que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. E agora observe que o maior inimigo do crente, sem dúvida nenhuma, é você mesmo. O maior inimigo do Renivaldo é ele mesmo. Quando eu pratico negligência, eu vou postergando, vou deixando para depois a minha consagração, a minha entrega a Deus, eu estou dando lugar ao diabo para agir em mim e para me destruir. Mas eu disse ontem, Satanás não está muito preocupado com quem está em cima do muro, não. Com quem está relaxado, dormindo, não. As nécias, Satanás nem se preocupa, porque ele sabe que quando elas acordarem, será tarde demais. Quando eu quiser me consagrar, será tarde demais. Mas aqui, Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 12, que os piores inimigos que ele enfrentou, além dele mesmo, capítulo 7 de Romanos, ele fala desse inimigo que luta dentro dele. Agora, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que os piores inimigos eram os falsos irmãos. Falsos irmãos que estavam ali com ele na igreja, que estavam ali observando os milagres que Deus estava fazendo na vida dele e através dele na vida de outras pessoas. E esses irmãos se levantaram para perseguir Paulo, para apedrejar Paulo. Muitos irmãos, muitos falsos irmãos. Paulo fala desses falsos irmãos. E Estevão aqui enfrenta isso na pele. A realidade do livro de Atos, capítulo 7, é que os próprios irmãos, né, os próprios judeus, irmãos de Estevão, se levantaram para perseguir Estevão e para apedrejar Estevão. Agora, por que isso aconteceu na vida de Estevão? Lembre-se duas coisas. Primeiro, Estevão era um homem cheio de fé. E Paulo diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé se desenvolve pelo ouvir a palavra de Deus. Essa jornada tem sido um convite para mim e para você, para a gente ver a Deus. Diz o texto aí, que capítulo 7 de Atos, verso 55, diz que Estevão viu a glória de Deus. Observe. Verso 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus. Como é que Estevão era um homem cheio de fé, meu irmão? Primeiro, porque ele ouvia a palavra de Deus. Ele ouvia
ele dava ouvidos, ele prestava atenção à palavra de Deus. E ouvir aqui não é só escutar, não. Ouvir aqui é prestar atenção, é dar ouvidos, é você dar devida importância ao que Deus está falando. É tomar posição ao lado da palavra de Deus. É decidir fazer da palavra de Deus o seu guia, é decidir fazer da Bíblia o seu padrão, o seu estilo de vida. Estevão era um homem cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui diz que ele viu a Deus. Isaías foi um homem poderoso na palavra, porque ele ouviu a Deus e depois ele ouviu a voz de Deus. Agar viu a Deus e ouviu a voz de Deus. Davi disse que o Espírito Santo falava na sua boca, assim como o Espírito Santo falava na boca de Estevão. Atos 6, versículo 10, diz que ele falava pelo Espírito Santo. Então ele ouviu a palavra de Deus e ele viu a Deus. Davi ouvia a palavra de Deus e a tua palavra está na minha boca. E o Espírito Santo fala por meu intermédio. Quer ser um homem cheio de fé, meu irmão? Minha irmã, você quer ser uma mulher cheia de fé? Você precisa ouvir, você precisa ver a Deus, ter uma visão de Deus, ter uma experiência real com Deus, ter um momento a sós com Deus, ter a sua vida de comunhão com Deus, ativa o seu altar aceso. O diabo vai ficar irado contra você, é verdade, ficou irado contra Jó. Jó se consagrava de madrugada, diz o texto, e toda vez que você se consagra, o diabo fica triste, o diabo fica aborrecido, fica infeliz, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe que ele está derrotado, ele sabe que Jesus Cristo vai voltar e vai acabar com todas as misérias que ele está fazendo neste mundo. Que hoje ele inclusive acusa a Deus, e infelizmente usa até cristãos para dizer que Deus quis assim. Agora tivemos uma tragédia lá no Pernambuco, né? Aliás, as chuvas desse ano, desde dezembro, né, tem causado destruição e mortes em todas as regiões do Brasil. E eu já vi cristãos dizer que isso é da vontade de Deus. Isso é marcação de Deus. Meu irmão, minha irmã, Satanás fica muito feliz quando você atribui a Deus essas tragédias. Ele aplaude você. E assim como ele aplaude o cristão que fica de braços cruzados, esperando o tempo passar, né? Ou o vento me levar. Vento leva eu, né? Como diz a música. Satanás está preocupado com as folhas secas que já caíram? Não, meu irmão, ele está preocupado com a folha verde que resiste em não cair. Paulo disse, você que está em pé, cuidado para que você não caia. Satanás não está preocupado com quem está caído, não. As folhas estão secas aqui. Você pode olhar aqui atrás de mim, quanta folha seca, quanto galho seco. Satanás vai se preocupar com essas folhas secas, com esses galhos secos? Não. Satanás vai se preocupar com o cristão que está se consagrando. Então Jó se consagra, então o diabo se levanta para perseguir Jó. Estevão se consagra, o diabo se levanta para perseguir Estevão. Eu disse ontem que Satanás pediu Jó para destruir Jó. E Deus disse, olha, eu te dou um limite. Você pode tentar Jó, você pode perseguir Jó, você pode ferir Jó. Agora, você não pode tocar na vida de Jó. Mas, Renivaldo, então Jó era mais fiel? Então Jó era melhor do que Estevão? Não. Quando Deus permite a prova, quando Deus permite ao diabo tentar você, perseguir você, maltratar você, Deus tem um propósito. Primeiro, é lógico, a gente vê na história de Jó o seguinte: Jó sai da prova um homem melhor, um homem mais feliz, um homem mais, não mais fiel, não vou dizer mais fiel não, ele era um homem mais forte espiritualmente, mais convicto. Em Jó capítulo 2, Jó ele tem convicção, ele crê, ele obedece a Deus, mas em algum momento ele vacila, porque ele tem medo do sofrimento. Leia Jó capítulo 2, ele diz assim, aquilo que eu mais temia me aconteceu. Então Jó, em outras palavras, Jó em algum momento, ele tenha cuidado para não pecar com medo do castigo. Eu não sei se você já ouviu essa frase na igreja, na sua comunidade de fé. Olha, não faça isso porque Deus vai te castigar. Não faça aquilo porque Deus vai te punir. Olha, isso é castigo de Deus. Você está passando por porque isso é castigo de Deus porque você não quer obedecer.
Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Então Jó, em algum momento, ele deixava de fazer algumas coisas por medo de Deus, puni-lo. Aí quando Deus diz assim, bom, eu quero acabar com esse medo na vida de Jó. E Satanás diz assim, eu quero destruir Jó. E Deus quer, eu quero fortalecer Jó, eu quero tirar o medo de Jó, eu quero que ele me sirva por obedecer, uma obediência de amor, uma obediência voluntária, não forçada, e que ele perceba que as minhas bênçãos não é para ele fazer coisas para mim. As minhas bênçãos é porque eu amo e eu quero ele feliz. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas na minha experiência pessoal com Deus, quando eu entrei na igreja, eu passei por esse momento de Jó. Você evita fazer algumas coisas com medo da punição. Aí alguns pregadores, eles são terríveis. Eles não querem fazer isso, mas como Pedro, infelizmente, eles são às vezes usados pelo mal, porque Pedro foi usado pelo diabo para dizer a Jesus Cristo que não morresse, né? Em algumas vezes ele negou Jesus Cristo também, mas quando ele disse para Jesus Cristo que jamais ele deveria morrer, e Jesus Cristo o repreendeu, assim, afasta de mim, Satanás. Não é assim. Então veja que Pedro, mesmo estando perto de Jesus Cristo, infelizmente foi usado por Satanás para desanimar Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Jó, Deus diz assim, eu quero provar Jó. Eu quero tirar esse medo dele, eu quero dar confiança a ele, eu quero fortalecer esse filho. E eu quero mostrar para ele que a felicidade que ele desfruta não é resultado da obediência. Não é porque ele me obedece. A obediência não tem uma finalidade em si. A obediência tem que ser fruto. E aí, Deus permite Satanás provar Jó. Mas veja que Deus tem propósito. Paulo diz que toda aprovação de Deus, além de ter limite, né? Deus não vai provar você além do que você pode suportar. A aprovação tem propósito. Então, no caso de Jó, quem se beneficiaria com a morte de Jó? Percebe? Não tem sentido Satanás matar Jó, porque não haveria conversão de ninguém. Nem dos amigos que estavam sendo usados pelo diabo seriam convertidos pela experiência de Jó se ele morresse. Se Satanás matasse Jó. Agora, quando Deus permite ao diabo matar Estevão, meus irmãos, observe aí o final do capítulo aí, diz o texto aí, final do capítulo 7, verso 58. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Renivaldo, mas no capítulo 8, versículo 1, você leu que Paulo respirava ainda ameaças contra os cristãos. Verdade. Mas o coração de Paulo foi amolecido pelo apedrejamento de Estevão. Comentando esse texto, Ellen White diz: o apedrejamento de Estevão foi o início da conversão do grande apóstolo Paulo. Chega a me arrepiar mesmo. Quando Deus permite a morte de Estevão, Deus estava vendo todas as pessoas que se converteriam pelo testemunho de Estevão. Muita gente se converteria. E lógico que Deus vai usar Paulo para levar esse testemunho, né? Mas observa, meus irmãos, mesmo antes de Paulo se converter, no capítulo 8, a gente encontra milhares de pessoas aderindo ao Evangelho graças à perseguição e à morte dos apóstolos. No capítulo 8 fala que a igreja estava sendo perseguida e os cristãos maltratados, espoliados e mortos. E milhares de pessoas se convertendo ao Evangelho. Na Idade Média, o diabo se levantou para perseguir a igreja de Deus. Lembre-se, eu mencionei aqui que a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, introduziram dentro do cristianismo idolatria, prostituição, mentira, né? E culto aos ídolos. Lembre que a adoração às imagens começou aí por volta de 360 depois de Cristo, né? Então, observe que o diabo traz para o cristianismo os falsos ensinos, mas Deus ainda tem um remanescente fiel dentro do cristianismo, que é fiel à palavra de Deus e que mesmo em face da morte não amaram a própria vida, mas lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então,
Diz o livro Grande Conflito que cada cristão morto na Idade Média, que foram cerca de 150 milhões de pessoas que morreram por causa do Evangelho e por causa da palavra de Deus, as cinzas deles eram jogadas no rio, e por onde o rio passava, aquela cinza era como a semente a brotar. E diz um escritor, Flávio Joséfo, que a cinza dos cristãos era como uma semente brotando por todos os lugares onde os rios passavam, e milhares de pessoas aceitando sair do paganismo, sair das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a prova vem com propósito. Satanás age, mas com limite. Deus não permitiu Satanás matar Jó porque não tinha propósito nenhum na morte de Jó. O propósito era Jó sair vitorioso da batalha. Aí Deus seria glorificado, aí os amigos de Jó se convertem, aí os vizinhos se convertem, aí as pessoas à sua volta dizem: verdadeiramente Jeová é Deus. No primeiro século, a morte dos apóstolos trouxe reavivamento, trouxe vitória à igreja, milhares se converteram, onde os discípulos passavam. Inclusive quando Paulo tem um terremoto e o cárcere se abre e todos os presos ficam ali quietinhos, sem ninguém fugir, e diz que o carcereiro e toda a sua casa se converteram. Imagine, gente, o Evangelho tem poder. E o Espírito Santo quer encher a igreja de poder para levar esse Evangelho. Agora, você precisa se consagrar. E saiba que se consagrar tem o lado positivo. Você vai ser um homem cheio do Espírito Santo. Você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo. O diabo vai ficar infeliz. O diabo vai querer te matar. E ele vai até colocar irmãos de fé para te perseguir, para falar mal de você, para dizer que você é extremista, que você é fanático, é isso, é aquilo. Tudo isso tem um propósito. E sabe qual é o propósito de Deus para você? É levar você a testemunhar para esses que estão caídos, para esses que estão errantes, para esses que estão apostatados, para esses que estão desgarrados do verdadeiro aprisco. Ele quer te dar poder para testemunhar. A sua vida consagrada vai atrair outros para o Evangelho, vai atrair outros para os braços do Senhor Jesus Cristo. Você verdadeiramente será um instrumento de Deus para a salvação de outros. Meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Que o Senhor te abençoe e que Ele faça maravilhas na tua vida. Consagre-se a Ele, porque Deus quer falar com você. Você precisa ver a Deus, ouvir a voz de Deus. E aí você vai ser uma testemunha fiel. Não importa quem vier, que perseguição vier, você vai atravessar tudo. E Jesus Cristo disse: se você for fiel até o fim, você será salvo. Mas não só será salvo, a sua vida vai ser uma semente, vai ser uma lâmpada para iluminar quem está nas trevas. Maravilhoso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que fazes por nós, por tudo que és em nós. E, Senhor, se tivermos que passar pelo deserto da prova, se tivermos que passar pela perseguição ou até mesmo pela morte, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis até o fim. A vida de Estevão, o testemunho de Estevão é uma prova de como o Senhor quer usar a gente, quer nos levar a sermos vasos em tuas mãos, para sermos testemunhas neste mundo tenebroso, a fim de iluminarmos outros, para levá-los ao conhecimento da verdade e à verdadeira salvação. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua misericórdia e unge-nos com o Espírito Santo. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.